Buracos negros destroem informação. Pelo menos era isso que pensávamos durante décadas de debate acadêmico intenso. Mas espera, porque a história que vou te contar hoje vai virar completamente nossa compreensão sobre os objetos mais enigmáticos do universo. E quando digo virar, não estou sendo dramático nem usando hipérbole para efeito retórico. Estou falando de uma reformulação fundamental nas fundações teóricas da física moderna. Durante décadas, físicos laureados com o Nobel travaram apostas reais sobre uma questão aparentemente simples, mas profundamente consequente. Quando algo cai em um buraco negro, a informação que esse objeto carrega desaparece permanentemente do universo. Estamos falando de uma disputa que envolveu Kip Thorne, especialista mundial em relatividade geral e buracos negros, e Stephen Hawking, provavelmente o físico teórico mais famoso desde Einstein. Esses gigantes da física teórica apostaram não o universo inteiro ou suas carreiras acadêmicas, mas jantares em restaurantes sofisticados e garrafas de vinho caras, porque no fim das contas, até gênios que trabalham nas fronteiras do conhecimento humano gostam de manter as coisas civilizadas e com um toque de humor britânico. E existe uma tradição encantadora nessa comunidade. Físicos de ponta têm historicamente feito apostas públicas sobre questões científicas controversas, não apenas como piadas, mas como declarações formais de suas posições teóricas. Essas apostas são documentadas, às vezes até assinadas em certificados decorativos, e servem como marcos históricos de quando o consenso científico mudou. Hawking fez várias dessas apostas ao longo de sua carreira e teve a graça de admitir publicamente quando estava errado, pagando as apostas e reconhecendo que a ciência havia avançado além de suas previsões iniciais. Mas por que diabos isso importa para além de entretenimento acadêmico? Deixa eu te explicar exatamente o que está realmente em jogo aqui, porque as implicações são muito mais profundas do que apenas uma curiosidade sobre buracos negros. Teoria da informação não é apenas um conceito abstrato para físicos teóricos debaterem em quadros negros cheios de equações incompreensíveis. É um pilar absolutamente fundamental de como o universo funciona em seu nível mais básico. Entropia, aquela medida de desordem que você talvez tenha estudado vagamente em aulas de termodinâmica, na escola ou universidade, é, na verdade, uma quantificação direta da informação contida em um sistema físico. Ludwig Boltzmann, físico austríaco do século XIX, estabeleceu a conexão matemática entre entropia termodinâmica e probabilidade estatística. Sua equação famosa, S∝K log W, relaciona a entropia macroscópica com o número de microestados possíveis de um sistema. Essa equação está literalmente gravada em seu túmulo em Viena, um testamento à sua importância fundamental. E aqui está o problema central que nos preocupa hoje. As leis da mecânica quântica, formuladas rigorosamente por gigantes como Heisenberg, Schrödinger, Dirac e Pauli, dizem inequivocamente que informação nunca pode ser destruída. Nunca, sob circunstância alguma. Informação pode ser embaralhada de formas incrivelmente complexas, pode ser dispersada por vastas regiões do espaço, pode ser transformada em formas tão desorganizadas que parecem completamente irreconhecíveis. Mas, fundamentalmente, matematicamente, a informação quântica é conservada. É uma lei tão fundamental quanto conservação de energia ou conservação de momento. Isso se manifesta matematicamente no que chamamos de evolução unitária. Estados quânticos evoluem através de operadores unitários, que, por definição, são reversíveis. Se você conhece o estado final de um sistema quântico com precisão perfeita, você pode, em princípio, reconstruir o estado inicial, executando a evolução temporal ao contrário. Informação preservada, sempre. Buracos negros pareciam violar essa lei sagrada de forma flagrante e irremediável. Você joga um livro através do horizonte de eventos, aquela fronteira invisível de não retorno, definida matematicamente como a superfície onde velocidade de escape iguala a velocidade da luz. Esse livro contém informação,
padrões específicos de tinta em páginas de papel, organizados em sequências que codificam linguagem, conceitos, conhecimento. Toda essa informação, do ponto de vista de um observador externo, aparentemente desaparece do nosso universo para sempre. Cruzou o horizonte de eventos, entrou em uma região do espaço-tempo da qual nem mesmo luz, viajando à velocidade máxima permitida pela relatividade, consegue escapar. A informação sumiu, evaporou da realidade observável. Fim da história, ou pelo menos era o que todos pensavam. Exceto que não é o fim. Porque Stephen Hawking descobriu algo absolutamente extraordinário em 1974, publicando um artigo revolucionário que literalmente chocou a comunidade de física teórica. Buracos negros não são completamente negros, eles emitem radiação térmica. E essa descoberta revolucionária ficou conhecida como radiação Hawking, obviamente nomeada em sua homenagem, e foi considerada uma das contribuições mais importantes para a física teórica do século XX. O artigo original de Hawking era denso, matematicamente rigoroso, e fundamentalmente continha uma fusão nunca antes tentada de 3 pilares da física moderna: relatividade geral, mecânica quântica e termodinâmica. Essa síntese interdisciplinar era tão inesperada que muitos físicos, inicialmente, receberam o resultado com ceticismo. Como buracos negros, objetos definidos por sua capacidade de aprisionar tudo, poderiam emitir algo. Aqui está a mecânica quântica, entrando em cena de forma absolutamente espetacular. No vácuo do espaço, mesmo em regiões aparentemente completamente vazias, sem uma única partícula de matéria ordinária, algo fascinante está acontecendo constantemente em escalas quânticas. Pares de partículas e antipartículas estão sendo criados e aniquilados em flutuações quânticas incessantes. Elétron e pósitron, quark e antiquark, fóton e fóton. Essas são flutuações quânticas do vácuo, uma consequência direta do princípio da incerteza de Heisenberg. Especificamente, a relação de incerteza energia-tempo permite que energia seja emprestada do vácuo quântico por períodos de tempo suficientemente curtos. dxdt-2. Quanto maior a energia emprestada, menor o intervalo de tempo permitido. Esses pares virtuais surgem espontaneamente do nada, existem por frações infinitesimais de segundo e se aniquilam mutualmente, devolvendo a energia ao vácuo. Isso não é especulação teórica abstrata. Flutuações quânticas do vácuo produzem efeitos mensuráveis experimentalmente. O efeito Casimir, descoberto em 1948, demonstra que 2 placas metálicas não carregadas posicionadas extremamente próximas no vácuo experimentam uma força atrativa, devido à supressão de certos modos de flutuação quântica entre as placas. Esse efeito foi medido com precisão extraordinária em laboratórios modernos. Vácuo quântico é real, ativo, e tem consequências físicas observáveis. Mas nas proximidades do horizonte de eventos de um buraco negro, algo absolutamente fascinante ocorre com essas flutuações quânticas do vácuo. Um par partícula-antipartícula é criado exatamente na borda do horizonte de eventos. Se o momento e ângulo forem apropriados, uma das partículas cai além do horizonte, enquanto sua parceira escapa para o espaço exterior. A partícula que cai no buraco negro carrega energia negativa do ponto de vista de um observador externo. Isso reduz a massa do buraco negro ligeiramente. A partícula que escapa carrega energia positiva. Agora é uma partícula real e não mais virtual, e leva energia genuína para longe do buraco negro. O buraco negro perde massa através desse processo. Essa é a radiação Hawking, e é o mecanismo pelo qual buracos negros evaporam. E aqui está a parte crucial que eventualmente resolveu o paradoxo da informação após décadas de debate intenso. Quando você inventaria sistematicamente as partículas que estão sendo emitidas através da radiação Hawking, catalogando meticulosamente suas propriedades quânticas individuais, tipos de partículas, distribuições de energia, correlações quânticas entre partículas emitidas em momentos diferentes, você descobre algo surpreendente e profundo.
Essas partículas, quando analisadas com ferramentas matemáticas de teoria de informação quântica, correspondem exatamente ao que o buraco negro consumiu anteriormente. Não de forma óbvia ou direta. A informação está codificada de maneiras incrivelmente sutis nas correlações quânticas entre fótons da radiação Hawking. Mas está lá, preservada, recuperável em princípio se você tivesse capacidade tecnológica de medir cada fóton com precisão quântica perfeita. Como isso é fisicamente possível? A informação sobre o que caiu no buraco negro, informação que teoricamente estava aprisionada além do horizonte de eventos em uma região causalmente desconectada do universo exterior, de alguma forma está sendo comunicada ao campo gravitacional externo, através de mecanismos que ainda não compreendemos completamente. O campo gravitacional do buraco negro, que permeia todo o espaço ao redor do horizonte de eventos, contém codificada em sua estrutura geométrica a informação sobre absolutamente tudo que foi consumido ao longo da história do buraco negro. Isso requer física, além da relatividade geral clássica de Einstein. Requer o que chamamos de gravidade quântica, uma teoria ainda não completamente desenvolvida que unificaria relatividade geral com mecânica quântica. Candidatos incluem teoria de cordas, gravidade quântica em loop e outras abordagens matemáticas sofisticadas. Mas todos esses frameworks concordam em um ponto fundamental. Informação deve ser preservada e, de alguma forma, a estrutura quântica do horizonte de eventos contém essa informação. Uma proposta específica que ganhou tração significativa é o conceito de complementaridade de buracos negros, articulado pelo físico Leonard Susskind. A ideia é que informação está codificada tanto no interior do buraco negro quanto em sua superfície de horizonte, mas de maneiras complementares que nunca podem ser comparadas simultaneamente por um único observador. Um observador, caindo através do horizonte, vê informação no interior. Um observador permanecendo fora vê informação codificada na superfície do horizonte, através da radiação Hawking. Ambas as descrições são válidas em seus respectivos contextos, mas não podem ser sintetizadas em uma única descrição global, que através do mecanismo da radiação Hawking, estendido ao longo de escalas de tempo astronômicas, essa informação está sendo gradualmente liberada de volta ao universo exterior. Isso não é apenas interessante academicamente ou filosoficamente. Isso significa, fundamentalmente, que buracos negros evaporam completamente ao longo de tempo suficiente. Lentamente, incrivelmente lentamente, para buracos negros de massa estelar ou supermassivos, mas matematicamente inevitável. Um buraco negro de massa solar levaria aproximadamente 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente através da radiação Hawking. Para contextualizar essa escala temporal absurda, a idade atual do universo é aproximadamente 1,4013 anos. Estamos falando de um tempo mais de 1054 vezes maior que a idade do universo. Trilhões de vezes mais longo. Buracos negros supermassivos, como Sagitários, há no centro de nossa galáxia, com massa de aproximadamente 4 milhões de massas solares, levariam períodos ainda mais absurdamente longos. Estamos falando de 1087 anos ou mais. Esses são números tão grandes que desafiam compreensão humana. Mas o ponto conceitual permanece matematicamente sólido. Buracos negros não são eternos. Eles eventualmente retornam ao universo absolutamente tudo o que consumiram, preservando meticulosamente a informação no processo através das correlações quânticas sutis na radiação emitida. Quando o último buraco negro no universo finalmente evaporar através da radiação Hawking, em um futuro incompreensivelmente distante, quando o universo será frio, escuro e praticamente vazio, aquele flash final de radiação carregará a informação codificada de tudo que aquele buraco negro jamais consumiu ao longo de sua existência trilionária de anos. Informação preservada até o fim. Agora vamos falar sobre uma ameaça muito mais imediata e tangível do que evaporação de buracos negros
em futuro cosmológico distante. Asteroides, especificamente asteroides próximos à Terra, que passam entre nosso planeta e a Lua, cruzando o que chamamos de espaço cislunar. Sempre que você vê manchetes alarmistas em portais de notícias sobre asteroides passando perigosamente perto da Terra, ou rocha espacial do tamanho de um ônibus passa raspando pelo planeta, geralmente estão falando sobre objetos cruzando o espaço cislunar, a região esférica contida dentro da órbita lunar ao redor da Terra. E superficialmente, isso soa absolutamente aterrorizante. Um asteroide passando entre nós e a Lua parece proximidade extrema, risco iminente de colisão catastrófica. Manchetes são escritas para maximizar cliques através de ansiedade cósmica. Mas aqui está algo que a vasta maioria das pessoas não compreende intuitivamente sobre a geometria do sistema Terra-Lua e que muda completamente a percepção de risco. Se você tivesse um globo escolar padrão de 30 centímetros de diâmetro representando a Terra, sabe onde a Lua estaria em escala espacial proporcional e geometricamente precisa? A maioria das pessoas imagina a Lua flutuando a poucos metros de distância, talvez a distância de um braço estendido ou através de uma sala. Representações em livros didáticos e ilustrações educacionais perpetuam essa impressão radicalmente errada. Completamente incorreto. A Lua estaria a aproximadamente 9 metros de distância do seu globo escolar, de 30 centímetros, 9 metros completos. Para visualizar isso corretamente, você precisaria colocar o globo em uma extremidade de uma sala grande, e a Lua escalonada estaria na extremidade oposta ou até em outra sala. Existe uma quantidade absolutamente imensa de espaço vazio, completamente vazio, entre nós e nosso satélite natural. A distância média Terra-Lua é 384.400 quilômetros. O diâmetro da Terra é aproximadamente 12.742 quilômetros. Isso significa que você poderia alinhar aproximadamente 30 terras em sequência no espaço entre nosso planeta e a Lua. 30 planetas completos do tamanho da Terra caberiam nesse vazio. Deixa isso afundar por um momento. É por isso que lançamentos espaciais para a órbita terrestre baixa levam apenas 8 minutos após a ignição. Você está subindo apenas algumas centenas de quilômetros acima da superfície, essencialmente ainda na vizinhança imediata do planeta em termos cósmicos. Mas missões lunares, como as missões Apollo nos anos 1960 e 70, levavam 3 dias completos de viagem contínua a velocidades orbitais de milhares de quilômetros por hora para atravessar esse vasto vazio entre Terra e Lua. Isso é muito espaço vazio. Então, quando um asteroide cruza o espaço cislunar, quando as manchetes dizem asteroide passa entre Terra e Lua, estatisticamente falando, está atravessando um volume imenso, onde as chances de colisão real com qualquer objeto específico são microscopicamente pequenas. É como chutar uma bola de futebol aleatoriamente através de um estádio olímpico completo e tentar acertar especificamente os postes do gol na extremidade oposta sem mirar. Tecnicamente possível através de sorte extraordinária, mas improvavelmente preciso sem intenção deliberada ou orientação ativa. Os cálculos orbitais que astrônomos realizam quando rastreiam asteroides próximos à Terra são sofisticados e levam em conta não apenas a trajetória atual, mas perturbações gravitacionais de todos os corpos massivos no sistema solar interior. Júpiter, com sua massa imensa, influencia órbitas de asteroides através de ressonâncias orbitais. Vênus e Marte exercem forças gravitacionais menores, mas ainda computacionalmente relevantes. Até mesmo a pressão de radiação solar, fótons do Sol literalmente empurrando contra a superfície do asteroide, pode alterar trajetórias ao longo de décadas. Quando astrônomos calculam probabilidades de impacto, eles estão executando simulações computacionais massivas, integrando essas equações de movimento através de milhares ou milhões de órbitas futuras. E quando eles dizem probabilidade de impacto de 1 em 10.000, não é um palpite.
É uma quantificação estatística rigorosa, baseada em incertezas nas medições de posição e velocidade propagadas através de modelos orbitais. Agora, existe uma possibilidade teoricamente fascinante que ocasionalmente surge em discussões de astronomia amadora. E se um asteroide não apenas passasse perto da Lua, mas fosse capturado gravitacionalmente e entrasse em órbita estável? E se a Lua ganhasse sua própria Lua, um satélite natural secundário orbitando nosso satélite natural primário? Cinematicamente e esteticamente, isso seria absolutamente espetacular. Você olharia para o céu noturno e veria não apenas a lua familiar que acompanhou a humanidade por toda a sua história evolutiva e cultural, mas um pequeno companheiro visível orbitando ao seu redor, uma mini-lua dançando em torno da lua principal. E aqui está um detalhe tecnicamente interessante sobre como isso apareceria no céu. Ambos os objetos apresentariam exatamente a mesma fase lunar simultaneamente, sempre. Se você vê uma lua crescente de 30%, a mini-lua também seria uma crescente de 30%. Se temos lua cheia, a mini-lua também é cheia. Por quê? Porque a iluminação de fase depende unicamente do ângulo geométrico entre 3 pontos: o observador na Terra, o objeto refletindo luz solar e o Sol como fonte de iluminação. Ambas as luas estariam essencialmente na mesma linha de visão relativa ao Sol quando vistas da Terra. Mesma geometria angular significa mesma fração da superfície iluminada visível, portanto, mesma fase. Isso criaria simetrias visuais fascinantes. Durante um eclipse lunar, quando a Terra bloqueia a luz solar direta da Lua, ambas as luas entrariam simultaneamente na sombra terrestre. Durante lua nova, ambas estariam posicionadas entre Terra e Sol, invisivelmente escuras. A sincronia seria perfeita e visualmente impressionante. Mas antes de você começar a sonhar romanticamente com essa configuração cósmica poeticamente elegante, preciso destruir suas esperanças com física orbital realista. Capturas gravitacionais permanentes são mecanismos extremamente específicos, raros, e requerem condições iniciais altamente improváveis. Aqui está o problema fundamental arraigado em conservação de energia e momento angular. Quando um objeto está se movendo através do espaço em velocidade orbital ou maior, aproximadamente 1 km por segundo ou mais, e se aproxima de um corpo massivo como a Lua, ele acelera devido à atração gravitacional conforme se aproxima, atinge velocidade máxima no ponto de aproximação mais próxima chamado periápsis. Faz uma curva hiperbólica ao redor do objeto devido à deflexão gravitacional e depois escapa novamente para o espaço com essencialmente a mesma velocidade com que chegou. Conservação de energia mecânica garante matematicamente que a velocidade assintótica de entrada iguala a velocidade assintótica de saída. O objeto ganha energia cinética conforme cai em direção ao corpo massivo, mas perde exatamente a mesma quantidade de energia cinética conforme sobe do poço gravitacional na saída. Trajetória hiperbólica de entrada, trajetória hiperbólica de saída, sem captura. Para uma captura gravitacional permanente ocorrer, você precisa de um mecanismo dissipativo que remova a energia cinética ou momento angular do objeto entrante. Ele precisa desacelerar de alguma forma. Na ausência de atmosfera ao redor da Lua, não há arrasto atmosférico para dissipar energia gradualmente, como acontece quando meteoroides entram na atmosfera terrestre. O único mecanismo disponível em ambiente de vácuo é o que chamamos de interação gravitacional de 3 corpos. Você precisa de um terceiro objeto massivo no sistema que interaja gravitacionalmente com o asteroide entrante. Durante um encontro gravitacional próximo, momento e energia podem ser trocados entre os 2 objetos através do que chamamos de efeito de estilingue gravitacional. O asteroide entrante pode transferir momento angular e energia cinética para o terceiro corpo através da interação gravitacional. O asteroide desacelera e perde energia suficiente para cair abaixo da velocidade de escape do sistema Lua. Simultaneamente, o terceiro corpo acelera, ganha energia
e potencialmente escapa do sistema completamente carregando consigo o excesso de energia. O asteroide, agora com energia insuficiente para escapar, entra em órbita ligada. Captura completa. Mas esse é um mecanismo de 3 corpos extremamente específico, que requer alinhamento geométrico e temporal extraordinariamente preciso. As probabilidades de ocorrer naturalmente, através de coincidência aleatória, são astronomicamente baixas, milhões ou bilhões para um contra. É possível, em princípio, mas não é algo que você deveria esperar observar em escalas de tempo humanas ou mesmo civilizacionais. A Lua já foi impactada catastroficamente inúmeras vezes ao longo de sua história geológica de 4,5 bilhões de anos. Basta olhar sua superfície cratejada com qualquer telescópio amador. Cratera Tycho, 85 quilômetros de diâmetro. Cratera Copérnico, 93 quilômetros de diâmetro. Mare Imbrium, uma bacia de impacto gigantesca de 1.100 quilômetros de diâmetro, criada por um protoplaneta do tamanho de uma pequena lua que colidiu com a Lua primitiva há aproximadamente 3,9 bilhões de anos. Esses impactos cataclísmicos criaram as características que hoje reconhecemos como o homem na Lua ou o coelho na Lua, dependendo de sua tradição cultural. Mas capturar um objeto em órbita estável permanente, mecanismo completamente diferente, física orbital fundamentalmente distinta, e não vai acontecer com asteroides aleatórios passando pelo sistema Terra-Lua. Ocasionalmente, a Terra captura temporariamente pequenos asteroides como mini-luas temporárias, que orbitam nosso planeta por alguns meses ou anos antes de escapar novamente. Esses são objetos minúsculos, geralmente metros de diâmetro, capturados através de interações gravitacionais complexas de 3 corpos, envolvendo Terra, Lua e Sol. Mas são sempre temporários, instáveis e, eventualmente, ejetados do sistema Terra-Lua. Falando em cenários cósmicos improváveis e questões filosóficas profundas, vamos explorar uma especulação cosmológica fascinante que ocasionalmente surge em discussões de física teórica. E se nosso universo inteiro existisse dentro de um buraco negro? Não apenas metaforicamente ou como analogia poética, mas literalmente. Nossa realidade observável sendo o interior volumétrico de um horizonte de eventos gigantesco em escala cósmica. Superficialmente, essa ideia parece absurda e facilmente refutável. Afinal, se estivéssemos dentro de um buraco negro, não deveríamos estar sendo comprimidos inexoravelmente em direção a uma singularidade central onde densidade de matéria e curvatura do espaço-tempo divergem para infinito? Não deveríamos observar evidências diretas de espaguetificação extrema, aquele processo onde forças de maré gravitacionais alongam objetos violentamente em direções radiais? Espaguetificação é o termo técnico para forças de maré diferenciais. A gravidade é mais forte, mais perto da fonte massiva. Se você está caindo em direção a um buraco negro com seus pés apontando para baixo, a gravidade em seus pés é significativamente mais forte que a gravidade em sua cabeça. Seus pés aceleram mais rápido. Seu corpo é esticado longitudinalmente enquanto comprimido lateralmente. Espaguete humano, daí o termo colorido, mas tecnicamente preciso. Mas aqui está a nuance técnica crucial que a maioria das pessoas não considera ou compreende intuitivamente. A intensidade da espaguetificação depende fundamentalmente da massa do buraco negro e, consequentemente, do raio de seu horizonte de eventos. Especificamente, forças de maré são inversamente proporcionais ao cubo da distância da singularidade. Para buracos negros estelares pequenos, com massas de algumas vezes a massa solar e raios de horizonte de eventos de apenas alguns quilômetros, o gradiente gravitacional no horizonte de eventos é extremamente íngreme. Você seria violentamente espaguetificado muito antes de cruzar o horizonte. Morte dolorosa e inevitável. Mas para buracos negros supermassivos com milhões ou bilhões de massas solares, residindo nos centros de galáxias massivas, os raios de horizonte de eventos são enormes. Sagitários. No centro de nossa galáxia, Via Láctea,
com aproximadamente 4 milhões de massas solares, tem um raio de horizonte de eventos de cerca de 12 milhões de quilômetros, aproximadamente 17 vezes o raio do Sol. Nessa escala, o gradiente gravitacional através do horizonte de eventos é relativamente suave. Você poderia cruzar o horizonte de eventos sem sequer perceber fisicamente o momento de passagem. As forças de maré seriam negligenciáveis na escala do corpo humano. Você continuaria flutuando normalmente, conforme o horizonte de eventos passa ao seu redor, condenado, mas ainda não fisicamente danificado. Agora extrapole isso para escalas cosmológicas. Se nosso universo observável, com raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz, fosse o interior de um buraco negro de massa correspondentemente gigantesca, um buraco negro tão massivo que contém toda a massa-energia do universo observável, o horizonte de eventos seria aproximadamente do tamanho do universo observável, e o gradiente gravitacional através desse horizonte seria infinitesimalmente pequeno. A espaguetificação em qualquer escala que pudéssemos detectar ou experimentar diretamente simplesmente não seria um fenômeno relevante nas escalas espaciais que ocupamos. Estaríamos flutuando dentro do volume interior, experimentando a geometria do espaço-tempo local, como ela se manifesta internamente, a um horizonte de eventos de escala cósmica. Isso resolve parte da objeção conceitual, mas imediatamente levanta outra objeção aparentemente fatal. Por que o universo parece estar se expandindo aceleradamente em vez de colapsar gravitacionalmente? Buracos negros são caracterizados por colapso gravitacional inexorável, matéria caindo inevitavelmente em direção à singularidade central. Mas nosso universo demonstra expansão cósmica acelerada com galáxias distantes recuando cada vez mais rapidamente. Lei de Hubble-Lemaître documenta essa expansão meticulosamente. Isso parece contradizer fundamentalmente a dinâmica esperada de um interior de buraco negro. A menos que, e aqui está onde entra a especulação teórica sofisticada, a dinâmica interna de um buraco negro observada de dentro não seja o que intuitivamente imaginamos baseados em análises externas. Lembre-se, uma vez que você cruza o horizonte de eventos, as coordenadas espaciais e temporais do espaço-tempo efetivamente trocam de papel matematicamente nas equações de relatividade geral. Especificamente, a coordenada radial apontando em direção à singularidade se torna temporalmente direcionada. A singularidade não é um lugar no espaço que existe no centro geométrico do buraco negro. A singularidade é um momento inevitável no futuro temporal de qualquer objeto que cruzou o horizonte de eventos. Você não pode evitar a singularidade, assim como não pode evitar quinta-feira próxima. É um evento futuro garantido em sua linha de mundo. Talvez a expansão cósmica que observamos, a recessão acelerada de galáxias distantes, documentada através de medições de supernovas tipo Ia e outras velas padrão cosmológicas, seja de alguma forma consistente com a geometria interna complexa do espaço-tempo de um buraco negro visto de dentro. Apenas não reconhecemos a equivalência porque toda nossa intuição sobre buracos negros é construída a partir de análises de observadores externos permanecendo fora do horizonte de eventos. Essa é especulação altamente técnica e controversa. A vasta maioria dos cosmólogos considera essa ideia interessante filosoficamente, mas sem suporte empírico convincente ou necessidade explicativa. Nosso modelo cosmológico padrão, lambda-CDM, explica expansão cósmica através de energia escura, uma componente misteriosa com pressão negativa que domina a dinâmica do universo em grandes escalas. Funciona quantitativamente, concordando com observações, mas ilustra perfeitamente como nossa compreensão de buracos negros, mesmo após décadas de estudo intenso, continua evoluindo e gerando questões profundamente especulativas sobre a natureza fundamental da realidade, espaço, tempo e causalidade. Agora, vamos abordar cenários de extinção em massa muito mais prosaicos e ameaçadores. Especificamente, o que aconteceria se um buraco negro de massa estelar estivesse em trajetória de colisão direta com o nosso sistema solar?
não um asteroide que podemos tentar desviar usando tecnologia de impacto cinético, como a missão DART da NASA demonstrou com sucesso em 2022. Não um cometa que podemos fragmentar com explosões nucleares como dramatizado infinitamente em filmes de ficção científica. Estamos falando de um objeto com campo gravitacional tão fundamentalmente intenso que literalmente distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor, curvando trajetórias de luz, aprisionando fótons e criando uma região de não retorno causal. O que você faz quando a extinção tem massa de 10 sóis compactada em uma esfera de 30 km de raio e está acelerando em direção ao sistema solar a velocidades orbitais galácticas de centenas de quilômetros por segundo? A resposta brutalmente honesta, baseada em nossa tecnologia atual e previsível, nas próximas décadas ou mesmo séculos de desenvolvimento tecnológico, seria inequívoca e desesperadora. Absolutamente nada efetivo. Você não pode empurrar um buraco negro. Você não pode desviá-lo com motores foguete anexados à superfície como faria com um asteroide rochoso. Buracos negros não têm superfície sólida. Você não pode negociar com ele diplomaticamente ou fazer apelos emocionais. Física não aceita suborno, petições ou esperanças desesperadas. Qualquer objeto que você lance contra o buraco negro para tentar alterar sua trajetória simplesmente aumentaria sua massa ligeiramente, tornando-o marginalmente mais perigoso. Explosões nucleares. O buraco negro absorveria a energia radiante e a converteria em massa adicional via EMC2. Você está efetivamente alimentando a ameaça. Sua única opção, a única estratégia com qualquer possibilidade teórica de preservar a biosfera terrestre, seria mover a Terra inteira para fora da trajetória de colisão. E quando digo mover a Terra, não estou falando metaforicamente ou sobre evacuações seletivas de população. Estou falando literal e explicitamente de transformar nosso planeta em uma espaçonave interestelar funcional capaz de alterar sua órbita heliocêntrica em escalas de tempo úteis. Como você faria isso tecnicamente? Existem algumas propostas teóricas em engenharia planetária, nenhuma remotamente viável com capacidades atuais. Primeira opção: anexar matrizes massivas de motores de propulsão de fusão ou propulsão iônica diretamente à superfície terrestre ou à crosta continental. Potência combinada equivalente a milhões de foguetes Saturn V disparando continuamente por décadas. A energia necessária excede o consumo energético total da civilização humana atual por ordens de magnitude. Segunda opção mais sofisticada: criar um mecanismo de arrasto gravitacional usando enormes naves espaciais posicionadas estrategicamente. Essas naves não empurram a Terra diretamente, mas usam atração gravitacional mútua entre a nave massiva e o planeta para gradualmente alterar a órbita terrestre. É como rebocar um carro usando apenas atração gravitacional em vez de cabo físico. Lento, mas energeticamente mais eficiente que propulsão direta. Terceira opção especulativa: usar bombardeios controlados de asteroides na borda anterior da Terra em sua órbita. Cada impacto transfere momento, gradualmente alterando velocidade orbital e, consequentemente, raio orbital. Mas isso causaria devastação superficial massiva. Então, você estaria destruindo a biosfera para salvar o planeta de um buraco negro. Barganha fáustica no nível planetário. E crucial, absolutamente crucial, você não pode apenas mover a Terra para qualquer lugar aleatório no espaço interestelar frio e escuro. Nós dependemos existencialmente do Sol para a energia radiante, calor que mantém temperatura superficial acima de congelamento, fotossíntese que sustenta toda a cadeia alimentar terrestre, estabilidade climática, ciclos sazonais. Sem luz solar, biosfera terrestre entra em colapso catastrófico em questão de semanas. Você precisaria mover a Terra para outro sistema estelar habitável, idealmente uma estrela de classe espectral G, similar ao nosso Sol amarelo, com características de luminosidade e temperatura similares, e posicionar a Terra em uma órbita dentro da zona habitável dessa nova estrela,
onde temperatura superficial permite água líquida existir. Zona habitável, tipicamente, é uma faixa orbital estreita entre aproximadamente 0,95 e 1,5 unidades astronômicas, dependendo da massa estelar. Isso é engenharia em escala planetária absurda. Isso transforma ficção científica mais especulativa em imperativo de sobrevivência civilizacional. E nossas capacidades tecnológicas atuais estão no mínimo séculos, muito provavelmente milênios ou dezenas de milênios, distante de conseguir algo dessa magnitude. Mas digamos hipoteticamente que você tenha acesso à tecnologia avançada, tipo civilização Kardashev, tipo Cygnus, capaz de manipular saída energética estelar completa. Você conseguiu construir a infraestrutura de propulsão planetária. Você transformou Terra em uma arca geracional que lentamente, ao longo de talvez 10.000 anos de propulsão contínua, usando energia extraída diretamente do Sol através de esferas Dyson parciais, migra para um novo sistema estelar, identificado espectroscopicamente como habitável a 50 anos-luz de distância. Você conseguiu. A humanidade e a biosfera terrestre sobreviveram à ameaça do buraco negro. Essa seria, inquestionavelmente, a maior conquista de engenharia na história completa da espécie humana, e potencialmente de qualquer espécie biológica no universo observável. Vamos retornar para algo que superficialmente parece trivial e doméstico, mas tem física fascinante e contra-intuitiva por trás. Por que roupas encolhem na secadora? Você coloca uma camisa de lã lavada na secadora com configuração de calor alto, ela sai significativamente menor. Isso parece contradizer violentamente o princípio termodinâmico fundamental amplamente observado de que materiais expandem termicamente quando aquecidos. Metais expandem, gases expandem dramaticamente, líquidos expandem. Trilhos de trem têm juntas de expansão térmica para acomodar expansão em dias quentes. Então, por que tecidos naturais encolhem, contrariando essa tendência universal? A resposta reside na estrutura molecular complexa das fibras têxteis naturais, particularmente fibras proteicas como lã, derivada de ovelhas, alpacas ou outros mamíferos. Essas não são sólidos cristalinos uniformes com arranjos atômicos regulares como metais cúbicos de face centrada. São materiais poliméricos biologicamente derivados com estruturas tridimensionais intrincadas, envolvendo proteínas de queratina organizadas em feixes helicoidais multiescalonados. Quando você aquece lã úmida, as ligações de hidrogênio entre cadeias proteicas adjacentes, que normalmente estabilizam a estrutura tridimensional das fibras, começam a se reorganizar dinamicamente. Pontes de sulfeto entre resíduos de cisteína em cadeias proteicas separadas podem quebrar e reformar em configurações diferentes. Isso é química estrutural de proteínas em ação dinâmica. A umidade combinada com energia térmica causa o que é tecnicamente chamado de relaxamento estrutural de polímeros. As fibras que foram mecanicamente esticadas e alinhadas durante processos industriais de tecelagem, fiação e manufatura têxtil retornam a conformações moleculares mais energeticamente favorecidas e termodinamicamente estáveis. Entropia configuracional aumenta conforme cadeias proteicas adotam conformações mais desordenadas. Isso resulta macroscopicamente em contração dimensional, o encolhimento visível da roupa. É essencialmente um processo de recozimento térmico aplicado a polímeros biológicos, similar ao que metalurgistas fazem quando recosem metais trabalhados a frio, aquecendo-os para permitir que defeitos cristalinos migrem e configurações atômicas relaxem para estados de menor energia, exceto aplicado a biopolímeros proteicos em vez de redes cristalinas metálicas. Mas aqui está um experimento mental interessante que revela por que esse processo não ocorre universalmente na natureza. Ovelhas vivem ao ar livre permanentemente. Elas são repetidamente expostas a ciclos de chuva, que embebe completamente suas lãs, seguidos por sol forte, que aquece e seca. Se encolhimento fosse um processo inevitável para a lã natural molhada e aquecida, ovelhas deveriam progressivamente encolher ao longo de suas vidas,
tornando-se versões cada vez mais miniaturizadas de si mesmas até serem do tamanho de hamsters após alguns anos de vida adulta. Obviamente isso não ocorre. Por que não? Porque a lã na ovelha viva está sendo continuamente biologicamente produzida por folículos capilares vivos na pele. Está sendo mantida em seu estado natural funcional através de processos metabólicos ativos. Não foi mecanicamente processada, quimicamente tratada com álcalis ou ácidos, esticada em máquinas de fiação, operando a tensões de centenas de newtons, tecida em teares industriais e submetida aos tratamentos químicos e mecânicos intensivos que fundamentalmente alteram a estrutura fibrilar primária. A lã viva está em equilíbrio biológico dinâmico, constantemente sendo remodelada e mantida por sistemas bioquímicos da ovelha. É um material vivo conectado a suprimento sanguíneo e controle neural, completamente diferente de fibras têxteis mortas e processadas industrialmente. Esse é um exemplo perfeito de como materiais diferentes, mesmo materiais quimicamente similares como lã viva versus lã processada, respondem a forças termodinâmicas de maneiras dramaticamente não intuitivas, baseadas em suas histórias de processamento e estruturas em múltiplas escalas. E há outros exemplos notáveis na natureza e tecnologia. Água, por exemplo, faz algo absolutamente anômalo termodinamicamente, que é crítico para a existência de vida aquática. Entre aproximadamente 4 degrees e 0 degrees C, conforme esfria em direção ao ponto de congelamento, água líquida expande em vez de contrair. Normalmente, quando você esfria qualquer substância, moléculas perdem energia cinética térmica média, vibram menos vigorosamente, ocupam menos volume espacial e a densidade aumenta proporcionalmente. Materiais frios são mais densos, mais compactos. Materiais frios afundam abaixo de materiais quentes da mesma substância. Mas água a 4 degrees é sua densidade máxima. Conforme esfria abaixo de 4 degrees, aproximando-se de 0 degrees, densidade começa a diminuir. Água a 1 degrees é menos densa que água a 4 degrees. E quando finalmente congela em gelo cristalino a 0 degrees, expande dramaticamente aproximadamente 9% em volume. É por isso que garrafas de vidro cheias de água colocadas no congelador explodem. É por isso que tubulações de água residenciais estouram durante ondas de frio extremo. Estruturalmente, isso ocorre porque moléculas de água formam estruturas cristalinas hexagonais, abertas quando congelam. Ligações de hidrogênio entre moléculas H2O as organizam em arranjos tridimensionais com muito espaço vazio estrutural. Gelo é literalmente menos denso que água líquida, porque sua estrutura cristalina é espacialmente aberta. E graças a essa anomalia termodinâmica bizarra específica da água, vida aquática em climas frios pode sobreviver invernos rigorosos. Quando um lago, rio ou oceano superficial começa a congelar durante inverno, o gelo se forma na superfície e flutua permanentemente lá. Essa camada de gelo flutuante atua como isolamento térmico efetivo, protegendo a água líquida abaixo das temperaturas atmosféricas congelantes e permitindo que peixes, zooplâncton, fitoplâncton, plantas aquáticas e ecossistemas aquáticos inteiros permaneçam ativos e sobrevivam até a primavera, quando o gelo derrete. Se a água se comportasse como materiais normais termodinamicamente, lagos e oceanos congelariam de baixo para cima. Gelo mais denso se formaria no fundo e se acumularia verticalmente, eventualmente preenchendo todo o volume com gelo sólido e matando toda a vida aquática através de congelamento completo ou privação de oxigênio dissolvido. Ecossistemas aquáticos em qualquer clima com invernos congelantes seriam completamente inviáveis. Evolução de vida complexa na Terra teria seguido trajetória radicalmente diferente. Então sim, roupas encolhem na secadora contrariando expansão térmica normal, gelo flutua contrariando densidade normal de sólidos, e materiais demonstram comportamentos termodinâmicos específicos altamente dependentes de contexto
que desafiam intuições simplistas baseadas em experiências cotidianas limitadas. Física de materiais é mais fascinante e relevante quando não se comporta como você ingenuamente espera. Agora vamos revisitar algo clássico de ficção científica que esconde física legítima e profundamente interessante. De Volta para o Futuro, a trilogia cinematográfica icônica dos anos 1980. Marty McFly entra em um DeLorean modificado com fluxo capacitor alimentado por plutônio roubado de terroristas líbios, acelera para exatamente 88 milhas por hora através de um estacionamento de shopping e viaja temporalmente para 1955. Entretenimento familiar clássico. Mas quando você realmente pensa profundamente sobre a mecânica de viagem temporal, não apenas cinematicamente, mas fisicamente, surgem questões absolutamente legítimas e tecnicamente sofisticadas que o filme, na verdade, aborda de formas sutilmente inteligentes que demonstram que os roteiristas Bob Gale e Robert Zemeckis fizeram pelo menos alguma pesquisa básica. Primeiro, o painel de controle digital da máquina do tempo. Você programa manualmente a data de destino temporal, 5 de novembro de 1955, 0600, mais 1955, segundo qual sistema de calendário e qual framework de contagem temporal. Existem múltiplos calendários historicamente usados por civilizações humanas: calendário juliano, calendário gregoriano, calendário hebreu, calendário islâmico, calendário chinês. A máquina do tempo assume implicitamente que estamos usando o calendário gregoriano. O sistema de contagem de anos atualmente, padrão internacionalmente baseado na suposta data de nascimento de Jesus Cristo, conforme calculada por monge Dionísio Exíguo no século VI. O display mostra números de anos sem ambiguidade. Não há risco de você programar 1955 e acabar 1955 anos após o Big Bang, quando o universo era apenas plasma de quarks-gluons, resfriando para 1012 Kelvin e formando prótons e nêutrons primordiais. O sistema assume AD, Anno Domini, embora tecnicamente a abreviação latina signifique no ano do Senhor, e não após a morte, como comumente mal interpretado. Mas aqui está o problema de física genuína, que a vasta maioria de filmes de viagem temporal ignoram completamente ou tratam com mão de obra leve cinematográfica. Quando você viaja no tempo, você também fundamentalmente precisa viajar no espaço simultaneamente. A Terra não está estacionária em um universo com referencial absoluto. Movimento é sempre relativo. A Terra orbita o Sol, a velocidade orbital média de aproximadamente 30 km por segundo. Para contextualizar, isso é 100 vezes a velocidade do som no ar ao nível do mar. Estamos navegando através do espaço interplanetário a velocidades hipersônicas extremas continuamente. O sistema solar inteiro, incluindo o Sol e todos os planetas, orbita o centro galáctico da Via Láctea a aproximadamente 220 km por segundo. A galáxia Via Láctea está se movendo em relação ao fundo cósmico de micro-ondas. A radiação relíquia do Big Bang, que define um referencial cosmológico próximo de absoluto, a aproximadamente 600 km por segundo. Se você construísse uma máquina do tempo que apenas te transportasse temporalmente, sem compensação espacial simultânea, você retornaria a um conjunto de coordenadas espaciais onde a Terra estava localizada no passado, mas a Terra não está mais naquele ponto espacial. Ela se moveu. Você apareceria flutuando no vácuo do espaço interplanetário frio, sem atmosfera respirável, sob vácuo mortal, a temperaturas de aproximadamente 3 Kelvin acima de zero absoluto devido à radiação cósmica de fundo. Morte por asfixia e exposição ao vácuo em aproximadamente 15 segundos. Qualquer máquina do tempo funcional precisa ser simultaneamente uma máquina de teletransporte espacial sofisticada. Ela precisa calcular computacionalmente onde a Terra estará tridimensionalmente no momento temporal de destino, considerando movimentos orbitais planetários, movimentos estelares galácticos, movimento galáctico cosmológico, e te posicionar corretamente nessas coordenadas espaciais ajustadas.
De Volta para o Futuro faz isso implicitamente de forma engenhosamente inteligente. Marty volta exatamente 30 anos no tempo. Um ano é definido astronomicamente como um período orbital completo da Terra ao redor do Sol, aproximadamente 365,25 dias, considerando correções de anos bissextos. 30 anos significa exatamente 30 órbitas completas ao redor do Sol. A Terra retorna essencialmente à mesma posição orbital relativa ao Sol a cada ano. Pequenas variações devido à precessão orbital e perturbações gravitacionais de Júpiter e outros planetas causam deslocamentos menores, mas em primeira aproximação, após um número inteiro de anos, você está na mesma longitude orbital heliocêntrica. Então, viajando em incrementos temporais de anos inteiros, você automaticamente compensa aproximadamente o movimento orbital terrestre ao redor do Sol. Se Marty tivesse voltado 30 dias, 30 horas ou 30 minutos, ele teria aparecido no espaço vazio onde a Terra estava 30 unidades temporais anteriormente, mas a Terra orbital já se moveu significativamente. Retornando 30 anos, número inteiro de órbitas completas, ele garante que está aproximadamente na mesma posição orbital heliocêntrica, portanto geometricamente próximo da superfície terrestre. Mas e quanto ao movimento galáctico mais amplo? E quanto ao movimento do Sistema Solar em relação ao centro galáctico ou o movimento da galáxia em relação ao fundo cósmico de micro-ondas? Tecnicamente, durante 30 anos, o Sistema Solar se moveu aproximadamente 200 milhões de quilômetros através do espaço galáctico, e a galáxia se moveu proporcionalmente mais longe ainda. Mas, cinematicamente, você não pode contabilizar absolutamente todos os vetores de movimento cósmicos, ou o filme vira um seminário técnico de mecânica celestial de 4 horas com equações diferenciais exibidas em tela. Você escolhe os movimentos fisicamente mais significativos cinematicamente. Movimento orbital terrestre, que é mais óbvio e relevante, e ignora componentes de movimento mais sutis. É física o suficiente para ser respeitável e demonstrar sofisticação, não tão precisa a ponto de ser pedantemente paralisante. E aqui está o detalhe absolutamente brilhante que 99% da audiência perde completamente mesmo após assistir repetidamente. Quando Marty chega temporalmente em 1955, ele materializa fisicamente na fazenda Twin Pines, pertencente ao Sr. Peabody. Quando ele retorna a 1985, ele está no Twin Pines Mall, um shopping center construído no local exato da antiga fazenda décadas depois quando os subúrbios expandiram. Isso estabelece continuidade espacial geográfica perfeita através do tempo. Mesmas coordenadas terrestres, apenas épocas temporais diferentes. Mas há algo muito mais sutil e engenhoso acontecendo. A fazenda é chamada Twin Pines Ranch, Fazenda dos Pinheiros Gêmeos, porque tem 2 mudas jovens de pinheiros com aproximadamente 1,5 metros de altura, orgulhosamente plantadas no jardim frontal, cercadas por uma cerca branca decorativa pitoresca. Quando Marty chega apressadamente de DeLorean, através da porta do celeiro, sendo perseguido e atirado com espingarda pelo fazendeiro assustado que acha que um alienígena invadiu sua propriedade, ele atropela desastradamente e destrói completamente uma das 2 mudas de pinheiro com o carro. Quando ele retorna a 1985, 30 anos depois de alterar subtilmente a história local, o shopping não é mais chamado Twin Pines Mall. É chamado Lone Pine Mall, Shopping do Pinheiro Solitário, porque Marty destruiu acidentalmente um dos pinheiros gêmeos em 1955, alterando a nomenclatura histórica que eventualmente seria adotada quando o shopping foi construído décadas depois. O filme não chama atenção dramática para isso, com zoom de câmera ou música dramática. Está apenas lá visualmente. Um detalhe de continuidade temporal absolutamente perfeito para observadores meticulosamente atentos que prestam atenção a detalhes de fundo. Esse é o tipo de coerência interna sofisticada que eleva a ficção científica, de entretenimento descartável superficial, para a obra cinematográfica que respeita profundamente a inteligência do público e recompensa a atenção cuidadosa.
física implícita aplicada consistentemente, através de toda a narrativa, sem precisar explicar didaticamente tudo explicitamente, através de diálogo expositivo maçante. Buracos negros preservam informação através da radiação Hawking, contrariando décadas de consenso científico. Asteroides cruzando o espaço cislunar são estatisticamente improváveis de colidir com Terra ou Lua devido a vastos volumes vazios. Materiais demonstram comportamentos termodinâmicos contraintuitivos, dependendo de estruturas moleculares específicas. Viagem temporal fisicamente realista exige compensação espacial simultânea para movimentos planetários e estelares. Ficção científica cinematográfica bem construída incorpora sutilmente física legítima, recompensando audiências atentas. Esses são os tipos de nuances fascinantes que física real oferece abundantemente e que tornam o universo infinitamente mais interessante, surpreendente e intelectualmente gratificante do que qualquer ficção simplificada ou mal informada poderia jamais criar artificialmente. O universo não nos deve intuições fáceis ou confortáveis. Ele opera implacavelmente sob princípios fundamentais, derivados de simetrias matemáticas profundas que frequentemente contradizem expectativas ingênuas baseadas apenas em experiências cotidianas limitadas de macaco bípede, evoluído em savanas africanas. E é exatamente essa tensão produtiva entre intuição evolutiva e realidade física que torna a ciência tão intelectualmente e esteticamente gratificante. Você começa inocentemente com uma questão aparentemente simples ou observação casual, e através de investigação sistemática e raciocínio rigoroso, descobre que a resposta genuína revela camadas após camadas de complexidade, conexões inesperadas entre fenômenos aparentemente não relacionados e princípios unificadores elegantes que você nem sabia que existiam quando começou. É por isso que perguntas importam fundamentalmente tanto quanto respostas. Não apenas as respostas definitivas, mas a disposição psicológica e cultural de fazer a pergunta em primeiro lugar, de questionar suposições confortáveis, de explorar contradições aparentes em vez de ignorá-las, de seguir implicações lógicas para onde quer que levem mesmo quando desconfortáveis. Porque frequentemente, quando você cavou intelectualmente fundo o suficiente, com honestidade rigorosa, você encontra que o universo é simultaneamente mais estranho, mais intrincado e, paradoxalmente, mais elegantemente estruturado do que qualquer um poderia ter imaginado antes de começar a cavar. E isso é cosmologia moderna, física teórica e ciência em geral no século XXI. Não certezas absolutas dogmáticas ou verdades reveladas por autoridade, mas exploração contínua e colaborativa das fronteiras do conhecimento humano, onde cada resposta solidamente estabelecida, inevitavelmente e produtivamente, gera múltiplas novas perguntas ainda mais profundas e tecnicamente desafiadoras, esperando investigação.